A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui seu irmão em Cristo, pastor Ayrton Oliveira. Hoje nós vamos estar meditando em Salmos de número 115. Se você tem aí no seu local de trabalho, e você pode me acompanhar. Se você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos não tem capítulo, tá? Salmos de número 115, nós vamos ler a partir do verso 1. Quero te pedir, tem muita gente que tem visualizado nossos vídeos, tem recebido bênção através dos nossos vídeos, tem tido assim um esclarecimento melhor da parte do Senhor assistindo os nossos vídeos, e que o Senhor continue te abençoando, te dando graça, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vamos fortalecer esse canal, se inscreva aí, é de graça. Ative o sininho das notificações, dê um joinha, e assim todas as vezes que eu estiver postando um vídeo novo, o YouTube vai te informar, tá bom? Eu acredito que esse vídeo vai ser como os anteriores, vai ser edificante. Amados, Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Se tornam semelhante a eles todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, os povos, as nações, isso desde os nossos antepassados, nos pergunta: mas aonde está o seu Deus? Porque quando você entra na casa de um evangélico, de um cristão, um homem ou uma mulher, uma família no seu todo, você não encontra nas paredes imagens de escultura, mas aquela família teme a Deus. Aquela família dobra os joelhos, fecha os olhos e ora, e agradece por ter acordado com vida, agradece pelo alimento, e é oração na hora da refeição da manhã, oração na hora do almoço, oração no café da tarde, oração na janta, não é verdade? Aí você olha para os lados e não vê imagens, não vê deuses com D minúsculo. Cadê as imagens? Cadê os deuses? Nós, o povo de Deus, nós fomos instruídos pelo próprio Deus a não adorar imagens de escultura, a não adorar imagens de forma alguma. Nós não nos curvamos diante de imagens de escultura. Por quê? Porque quem nos instruiu, nos advertiu, foi o grande Deus Jeová Sabaote. Pastor Ayrton, que Deus é este? Aonde ele está? A leitura que fizemos disse que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. Esse nosso Deus, ele se curva, olha o tamanho dele, ele se curva para ver o que está no céu e na terra. Aleluia! Imagine um Deus, você acha que o globo terrestre, o globo é grande? A Bíblia diz que ele mede a palmos. Olha o tamanho desse Deus. Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso. Ele tem no céu
vários anjos que assistem diante da sua presença, anjos guerreiros, anjos mensageiros. O céu é cheio de anjos, anjos que sobem, anjos que descem, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu estou falando de um Deus supremo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acima dele não existe outro Deus. Nunca houve, não há e nem haverá outro Deus semelhante ao Deus de Israel. Ele é o Todo-Poderoso. Já foi comprovado. E há grandes evidências da sua existência. Ele é o grande Deus Jeová. E a Bíblia diz, Isaías 14:14, que ele tinha um anjo lá. E esse anjo quis a sua glória. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que este Deus o derrubou de lá. E ele caiu. Jesus Cristo, mais tarde, quando esteve na terra, ele disse assim: eu estava lá e eu vi quando o diabo caía do céu como uma estrela, como um raio. Ei, eu tenho pena de você. Eu oro por você, que vai para as encruzilhadas fazer as suas oferendas, que se corta, que faz sacrifícios para o inimigo. Isso tudo é muito lamentável e triste, porque eu preciso te passar uma informação que eu acredito que você não tem. O inimigo que você vai adorar, o inimigo que você vai sacrificar para destruir casamentos, para unir pessoas, para afastar pessoas, para colocar pessoas no leito, este inimigo que você vai lá para adorar, ele é limitado ao meu Deus. Aleluia! Ele pede permissão para o meu Deus, se ele pode. Quer prova disto? A Bíblia diz que existia na terra um homem, e este homem se chamava Jó. Ele tinha uma bela esposa, ele tinha 10 filhos, ele tinha muito gado, muitos servos, uma enorme fazenda. E este homem vivia uma vida regalada. De nada ele tinha falta. E um dia o inimigo olhou a integridade dele. E a Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. E no meio deles estava Satanás. E é esse mesmo que foi expulso lá de cima. E Deus perguntou para ele: de onde vens? E ele disse: eu estava passeando pela terra e dando volta ao redor dela. E o Senhor perguntou para ele: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Aí o inimigo diz assim: também pudera? O Senhor o encheu, o cercou de bens? Deixa eu tirar os bens dele, para o Senhor ver se ele não peca contra ti, se ele não blasfema do teu nome. Aí o Senhor disse: vai, primeiro ele pede e o Senhor autoriza, e ele vai, tira os bens, tira os filhos, tira a saúde, tira tudo. Jó permanece fiel. Aí a Bíblia diz que no final dessa história, o Senhor pergunta para o inimigo: e aí? E o inimigo baixa a cabeça e fica sem palavra. Por quê? Porque Jó era temente ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus restituiu duplicadamente tudo que Jó possuía. Então o inimigo, o diabo, ele é limitado ao meu Deus. E o meu Deus não é limitado a ninguém e a nada. E aí, você quer continuar servindo alguém que é inferior? Alguém que para fazer alguma coisa tem que pedir autorização para Deus? E vou te dizer mais: o inimigo, ele não é limitado somente a Deus, não. Ele é limitado também a homens e mulheres de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para estar louvando na cidade de Ipuã,
Na época eu louvava o Senhor, isso já tem mais de 30 anos atrás. E eu me lembro que quando nós chegamos ali no local onde eu iria louvar o Senhor, tinha muitos carros, muita gente. E eu falei para o irmão que me convidou, aqui em Ipuã o povo é fervoroso, dia de segunda-feira eles vêm para o culto mesmo. Aí o irmão falou, não, a minha casa onde vai ser o culto é atrás do terreiro de Umbanda. Esse pessoal que o senhor está vendo aí, que encheu as ruas de carrões, eles vieram adorar Satanás, vieram fazer as suas oferendas. Nós vamos adorar o Deus vivo lá no fundo. Pois bem, nós entramos ali, deveria ter uns 15 irmãos, e eu comecei a cantar o hino Soldado Ferido, a igreja crê no sangue, mesa preparada, do cantor Júnior, o jardineiro que chora, de Joel e Jonas. Meu irmão Hamilton estava comigo, meu irmão mais velho. De repente, eu vi que o irmão que ia pregar teve dificuldade, porque a polícia chegou. O dono do centro de Umbanda chegou. Eles disseram assim, prendam esses crentes, porque desde o momento que eles começaram a invocar o Deus deles aqui, nenhum guia, ele chama guia, né? Demônio, irmão. Nenhum guia desceu lá, nenhum orixá, nada. Parou o inferno quando nós invocamos o Deus vivo. Eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei na casa da minha mãe e do meu pai, ali em Orlândia, na rua 14. O Eduardo estava comigo, ele se lembra disso, meu irmão Eduardo. E quando nós chegamos na casa da minha mãe, não tinha ninguém na cozinha, a porta estava aberta, nós somos numa família muito grande, né? E eu estou ouvindo lá no quarto, e eu e o Eduardo, nós fizemos silêncio. E tinha um desviado lá, lendo a sorte das pessoas, falando o que ia acontecer, o que iria acontecer com aquelas pessoas. E eu me lembro que era só miséria. Isso porque ele estava lendo sorte, hein? Se ele fosse ler o azar, hein? E falando que um ia morrer, o outro ia quebrar a perna, não sei quem ia destruir o casamento, não sei de quem. Só miséria. Nós chegamos... Irmãos, olha como é as coisas. Até que nós estávamos do lado de fora, ele continuou lá dentro. A hora que nós chegamos na cozinha, ele com a porta fechada, ele estava lá com aquelas pessoas. Ele disse assim, ó, ih, sujou, vou ter que ir embora. Aí perguntaram assim para ele, mas por que você vai ter que ir embora? Tá tão bom, quer mais marafo, quer cachaça, quer que a gente acende mais um charuto para ti? Ele disse, eu não posso mais ficar aqui. Aí eles insistiram lá no quarto, mas por quê? Vale ressaltar que a minha família, era uma família incrédula e idólatra. A minha mãe tinha um altar dentro de casa com mais de 80 imagens de escultura de Deus pagão. Ali ela colocava cachaça, ali ela colocava café, ali ela colocava cigarro. E a minha mãe dobrava o joelho, falava, clamava e nunca obteve resposta. E eu não entendi aquilo. Por isso eu nunca me curvei diante daquele altar. Eu falava, mãe, a senhora fala com eles e eles não falam com a senhora. Isso é falta de educação. Isso porque eu era uma criança, viu, irmãos? Eu falei, mãe, quando eu crescer eu vou ter um Deus, mas não é esses Deus aí da senhora, não. Esses Deus todo dia que eu passo está do mesmo jeito. Tá com a boca fechada, não fala nada, nem bom dia dá pra gente. Eu vou adorar um dia, mas é o Deus vivo. Voltando neste dia do quarto. E ele disse, vou embora. E eles perguntaram, você vai embora por quê? Sabe o que ele disse? Chegou 2 camaradas aí na cozinha. Aleluia. Chegou 2 camaradas aí na cozinha. E enquanto eles estiverem aí, eu não posso ficar, estou indo embora. Aí sabe o que elas fizeram? Não estou citando o nome de ninguém, tá? Porque hoje essas pessoas, algumas já morreram, e outra hoje é uma grande mulher de Deus, aleluia. Elas fizeram uma proposta para ele, dai-me um tempo e eu vou ver o que está acontecendo. Ela abriu a porta do quarto, chegou lá, olhou para mim e para o meu irmão e disse assim, ó, vão embora. Vocês estão atrapalhando o nosso trabalho, a nossa sessão.
Eu falei, então vocês preferem ficar com o demônio? Olha lá, ele está dizendo que não suporta a nossa presença, porque nós estamos aqui com o Deus vivo. Não, vai embora, que o negócio está gostoso ali no quarto, vai embora. E nós saímos, foi nós sair, ele continuou lá, bebendo a cachaça dele e falando que ele estava, as mentiras, né? Que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Eu prefiro o Deus vivo, o Deus santo. Mas pastor Ayrton, é um Deus invisível. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você vê o trovão? Não, né? Mas você acredita no trovão. Você ouve o trovão, não é verdade? Você vê o vento? Não, você não vê o vento. Mas o vento é forte, não é? Não está arrancando árvores. Ele não vira carro e deixa o carro com as rodas para cima. Então você acredita no vento, mas você não vê o vento, não é verdade? Então, esta é a maneira que eu tenho de te explicar que não se vê o meu Deus, mas você vê as obras que esse Deus faz. Inclusive você está aí vivo assistindo esse vídeo, é porque ele existe. É porque ele te deu esse privilégio, essa oportunidade. E sabe o que ele está fazendo contigo nesta tarde? Ele está arrancando as vendas dos teus olhos. A partir de hoje eu tenho certeza que você não vai mais se curvar diante de uma imagem de escultura. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você faz isso, é a Bíblia que diz, não é o pastor Ayrton, que você nada sabe. Quer que eu traduza para você? A Bíblia te chama de tolo. Pastor Ayrton, o senhor vai ter que provar, senão eu vou te processar. Eu vou te provar. E é dentro da Bíblia Sagrada, tá? A palavra do Senhor, ela diz assim, que nada sabem, são tolos, quem segue procissão, quem lida com imagens de escultura. Por quê? Porque é obra feita por mãos de homem. E aquilo que é feito por mão de homem se quebra, se corrói, se acaba. Entendeu? Isaías 45, verso 30, eu vou ler a parte B. Chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Vou repetir o texto, Isaías 45, verso 20. Nada sabe os que seguem procissão, os que conduzem imagens de escultura de madeira e de ouro, porque serve ou segue a um Deus que não pode salvar. Você já pensou você servir um Deus, confiar num Deus que primeiro é uma obra feita por mão de homem e segundo, um Deus que não pode te salvar? Se o ladrão chegar com uma arma para te matar, ele vai te matar, porque essa imagem aí não vai te salvar. Já o Deus que eu sirvo, ele faz o revólver picotar, ele faz a faca, a arma branca, cair da mão do bandido. Ele faz o ladrão ter uma crise de ansiedade e rolar no chão para lá e para cá, sem lhe dar um tiro sequer. Eu fiquei na casa de um empresário lá em São Paulo e ele disse que era o dia do pagamento, ele está com dinheiro na gaveta para pagar os funcionários. E de repente chega aquele bandido e diz assim, é um assalto, o senhor perdeu, passa tudo. Ele disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Quando ele disse, o Senhor é o meu Deus, o ladrão caiu e começou a se virar no chão para lá e para cá e ficou ali, irmãos, horas, e ele contando o dinheiro ali para pagar seus funcionários. Esposo da irmã Deusita, lá de São Paulo.
Eu fui pregar num culto de jovens quando o irmão me contou esse testemunho. Ele mesmo me contou esse testemunho. Eu pedi para um anjo pegar um homem aqui, atrás da casa do Ike Batista, aqui em Angra dos Reis. Ele entrou dentro da igreja para quebrar tudo, para pegar um menino lá que era sobrinho dele. Eu falei, anjo, pega ele em nome do Senhor. O anjo catou ele. E ele ficou imóvel com as mãos para trás. O demônio na boca dele queria me maldizer, mas eu falei, cale a boca, anjo, tampa a boca dele. É o Deus que eu sirvo. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso. Já foi comprovado e há evidência da sua existência. Foi comprovado histórica. A história dele foi comprovada. Arqueológica. Existência arqueológica. E existência científica. Ele é vivo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele está vivo. Ele é o Senhor. Foi achado tempos atrás agora, acho que pouco tempo atrás, porque está em todas as mídias, né? Se você pesquisar na internet você vai encontrar os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda. Foi encontrado os seus restos mortais dentro de um baú de ouro. Uns dizem que foi encontrado na China, outros dizem que foi encontrado no sul da Índia, não importa. O que importa é que Siddhartha Gautama está morto. Se você for no túmulo de Maomé, os restos mortais de Maomé estão lá. Mas se você vai no túmulo de Jesus em Jerusalém, você vai encontrar lá uma plaquinha com esses dizeres: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Jesus veio, se fez carne. Aleluia! É o primeiro filho que nasceu primeiro que a mãe. Você sabia que Jesus é mais velho do que Maria? Porque Jesus, quando ele foi gerado em Maria, ele não foi gerado para nascer, ele foi gerado para se manifestar, porque na verdade ele já existia desde a antiguidade. Quer que eu te prove a existência de Deus no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, quando Deus disse assim: façamos, haja, façamos. Deus não é maluco. Deus não conversa sozinho. Sabe com quem que ele estava falando? Com o Filho. Se você ler Tito 2:11, vai dizer assim, ó: a graça se há manifestado. Quem é a graça? Jesus. Jesus se manifestou, ele não nasceu, ele se manifestou, ele já existia. Claro que teve o procedimento, porque da mulher, da semente da mulher, um viria para esmagar a cabeça da serpente. Então ele teve que passar por esse